Tô quase fazendo uma sacanagem, empurrando todo mundo, ó. Ficando dentro da piscina pra nós gravar. Tá um Aqui tá calorão. calor. Cair aqui. E olha isso aqui, ó. Vou fingir aqui que eu dei uma tropeçada e caí lá dentro e falar, ô pessoal, vou gravar amanhã. Bom, o que hoje a gente vamos trazer pra vocês hoje? Que é a diferença, tá? Sobre a suspensão a ar e a suspensão, o chacochô. O que é chacochô? Chá com você. Explica pro povo o que é. Shakocho é a suspensão cover em japonês, tá, pessoal? Exatamente. Então, é o coilover. O coilover é, na verdade, aquela suspensão. Muitas vezes as pessoas pensam assim, o coilover é a suspensão de rosca. Não. O coilover é um pouquinho mais aperfeiçoado que a suspensão de rosca. Suspensão de rosca nada menos que é um amortecedor um pouquinho mais durinho, que os caras têm aquela regulagem na mola, tá? As pessoas perguntam, entre aspas, Amil, eu vi que o seu carro GS, ele é a suspensão a ar e o SC é o chacochô. Bom, eu vou perguntar para os dois, tá? Para eles que eram passageiro, que já andou de passageiro em ambos os carros, para eles também explicar para vocês a sensação que eles tiveram no carro e depois eu explico por quê. O que vocês, tipo assim, percebem de diferente entre os dois carros? O Explica SC ele é mais fixo, ele não tomba muito. Como o GS ele é mais alto, suspensão não preparada para drift, ele tem a tendência de tombar mais que o SC. Com certeza. Senti isso também. E o que você comentou, acho que você esqueceu. O que você comentou comigo, tá? Vou relembrar ele, que é o SC na mão. Na e mão. O GS parece um cavalo desgovernado, você entendeu? É um indomável. Já vou aproveitar, eu já ouvi alguns comentários, não foi no nosso canal, tá? Foi em um canal de um colega nosso, que as pessoas, entre aspas, tá certo, elas não sabem tudo por que razão, elas estavam criticando que eu estava usando muito freio de mão. O SC eu tenho um problema, o GS, tá? GS. Tem um problema grave, que ele tomba demais. E nesse dia que a gente fizemos a gravação, eu tive problema de que uma das válvulas, ele tinha acumulado uma sujeira e como a gente estava gravando, eu não tive tempo, porque tem um macete que a gente faz de encher, murchar para tirar a sujeira. Só que como a gente estava gravando, a gente não tínhamos tempo para fazer esse procedimento. Tava na volta rápida, né? Exato, Tinha que levar o público. Exatamente, eu não tive tempo para fazer, estava levando o público, tá? Então o carro estava subindo. Imagina o carro, em vez de andar grudado no chão, ele andando alto. Igual um Jeep. Lá em cima. Meu, imagina. E uma parte alta e uma parte baixa, né? Exatamente. Pra Então, piorar. estava extremamente difícil para mim fazer drift. E para mim conseguir a correção e não rodar, tem que usar o freio de mão, porque eu vou explicar por quê. Quando o carro tomba de assim, e para mim fazer a transição, se o carro está tombando, para ele fazer assim, fora o peso do carro, tem um tipo de um ar que tá mandando com tudo. Exatamente, mandando com tudo para lá. Como que eu faço para segurar do outro lado? Ele vem de uma vez, quando joga ao contrário, é como se tivesse pegado Exatamente. uma força total. É como se estivesse puxando a árvore e soltado. Estilingar, né? Exatamente. Dá uma estilingada. É um estilingue. Como é que eu seguro o carro? Então, na verdade, tá? Fazendo drift, eu penso o seguinte, quando eu vi o drift, eu falei assim, caralho, eu fiz mágica aí, caralho, o carro não é possível que o carro não rodou ali. Por quê? Porque eu tive a expertise de segurar o carro, você entendeu? E muitas vezes as pessoas, em vez de interpretar dessa forma, estavam interpretando que eu era um cara que não manja de drift, eu tenho que ficar usando o freio de mão e tudo. Além de ser um sedanzão, né? Sim. Grandão. Então, vamos lá, vamos voltar. Aqui agora eu vou explicar para vocês como é que funciona a suspensão do drift, tá? Como que é a suspensão a ar? Suspensão a ar, pessoal, isso aqui é a bolsa, tá? Que eu não uso aquela bolsa que eles falam cilindro, que aqui é a bolsa engomada, que é essa bolsa mais forte. Eu uso essa bolsa, tá? Então dentro dessa bolsa vai ar e ele fica assim, quando não tem ar ele vai murchar, tá? Eu não tenho força para fazer murchar, mas ele murcha. Como é que funciona a suspensão a ar? Então a pessoa vai lá, instala a suspensão a ar, mais baixo de tudo fica dessa altura e mais alto de tudo fica dessa altura. Beleza. Pô, ficou bom, para mim entrar em casa dessa altura fica bom, tá bom. É assim que ele regula
o freio, a suspensão a ar. Só que para o drift não é assim. Por quê? Dependendo da pressão que você tem de ar dentro dessa bolsa aqui, ele vai ficar mais duro ou mais mole. Então, dependendo da regulagem que é feita na suspensão do carro, às vezes eu falo assim, pô, mas dessa altura aqui, a dureza que eu preciso disso aqui é mais ou menos um exemplo lá. Só que o carro vai ficar muito alto, porque quanto mais pressão, mais ele vai dilatar, mais alto o carro fica. O que eu precisaria da dureza disso aqui, só que o carro fica alto. Aí eu falo assim, pô, mas o carro está alto, eu preciso abaixar o carro. Dessa altura eu não vou conseguindo. Aí quando eu abaixo o carro e deixo o carro na altura certa, essa bolsa fica mole demais. Como se fosse uma mola helicolial mole demais. Então como que é que eu faço isso aí? Então se eu deixar o carro baixo, o carro fica... O mole que eu estou dizendo, pessoal, não é na hora que eu vou fazer a transição, jogo para cá, como ele não tem pressão, o que o carro faz? O carro desce. Ele afunda, né? Ele afunda. Porque ele não... Aí se eu for colocar pressão, o carro vai ficar alto demais. Uhum. E vai quicar também, né? Esse é o problema da suspensão a ar. Ah, mas beleza, e é só você levar no cara e regular para que quando a pressão ideal, fica na impressão, fica ideal para você fazer o drift. Só que aí entra num outro problema também. O carro não vai levantar da altura que você precisa, porque para ele ter pressão, ele vai ter que estar quase na altura máxima dele e vai estar o carro baixo. E se você tiver que levantar mais, o carro não vai levantar. E o problema é que o drift é um esporte muito sensível, né, meu? Qualquer coisinha que muda ali no carro, você sente na hora da pilotagem, com né? certeza. E é meio incerto, né, essa Sim. suspensão a ar, né? Ela é meio incerta, ela não é 100%, né? Exatamente. Então hoje as pessoas perguntam para mim, é claro, eu tenho, mas então por que você não tira a suspensão a ar do GS? Porque o GS ele é um carro para fazer drift, dá para fazer drift, mas o nosso drift car realmente é o SC, que é uma beleza. Ele tem o chacotinho. E o GS, ele é bom porque quando você chega no lugar, é só baixar a suspensão e ficar na cara do gol assim. Sim. Fica bonito. Fica bonito. Então o GS ele é mais por estética do que para eficiência. E outra, antigamente quando eu entrava em casa, eu precisava da suspensão a ar para poder levantar o carro, senão pegava as saias do carro, pegava aqui em casa também. E quando eu vou em tudo quanto é lugar, não sei se vocês perceberam, o SC eu ando com ele um pouquinho mais alto que o normal, para não ter o risco de pegar a saia. E se você for ver o para-choque dianteiro do SC, eu pedi para o Márcio fazer um pouquinho mais alto, tá? Ele não fica tão baixo, ele não é tão grande o para-choque. Por quê? Grandão fica bonito, sim, mas em compensação, se quebrar, vai ficar mais feio. Mas não é funcional também. Exatamente, é muito ruim. Então ele é um pouquinho mais alto, você entendeu? Então a suspensão a ar é mais estética, tá, do que eficiência. Então para drift, é claro, se for para escolheria a suspensão, sem dúvida, o Chacocho. Ele tem a regulagem de rosca dele, vou fazer assim na mão, só para vocês terem uma ideia, tá? O ideal, é claro, seria estar com ele aqui, que vocês iam entender muito melhor. O Chacocho ele tem duas regulagens, tá, Gustavo? Uma que fica lá embaixo na torre e uma que fica na mola. Então ele não é só uma como aquelas suspensões... As coilover, ou suspensão de rosca, ele só tem essa regulagem na mola. Só da... Tá? O Chacocho tem na mola, mas essa regulagem na mola não é exatamente para levantar ou abaixar o carro. Isso aí é para você endurecer a mola, para você deixar a mola com mais pressão, para o carro ficar um pouquinho mais firme. Para você abaixar e levantar o carro, tem lá embaixo. O que você faz no Chacocho? Você encurta a torre toda. Você entendeu? Você encurta ou aumenta a torre, aí o carro vai abaixar ou subir. Então é lá embaixo, tá? E por que razão o Chacocho tem isso? Aí eu vou explicar agora para você uma coisa extremamente importante, tá? Que é claro, lá no Japão, as empresas de suspensão, HKS, tem essas todas, é claro, eles tiveram um trabalho para poder fazer isso, tá? Para poder testar a suspensão. Então, quando você muitas vezes está na pista hoje e fala assim pro preparador de suspensão, meu carro está tombando. A primeira coisa que os preparadores fazem, sabe o que é? Endurecer o amortecedor. Deixa duro que... Tá mole, o amortecedor tá mole e vamos endurecer. Tá? Daí fala, não, beleza. Daí o cara vai lá e endurece. Daí você volta de novo reclamando,
Não consigo parar dentro do carro, fico quicando, assim, ó, pulando dentro do carro. Porra, meu, mas você falou que tava tombando. Então eu vou explicar o que é que tem que fazer. Tá? São várias coisas, né? Eu não sou isso, tá, pessoal? Não quer dizer que eu sou uma... não, é estudo, tá? E lá no Japão já tinha esses estudos, então como eu vim do Japão, eu já sabia dessa técnica de suspensão. Então quando o carro está tombando, primeira coisa que você tem que ver no carro, tá? Você também que vai montar, o carro está tombando, beleza. O que é que está tombando? Por exemplo, você jogou para cá, o carro do lado de cá está afundando ou do lado de cá está subindo? Isso que tem que ver, tá? Por quê, pessoal? Vamos falar reto. Se o carro do lado de cá está tombando, não é o amortecedor, é a mola. Concordo, porque lá no Japão, tá, pessoal, tá ano-luz à frente. Por quê? Lá quando você vai comprar uma suspensão, tá? O lojista fala assim, quantos quilos de pressão você quer na mola? Aí, por exemplo, tio Chase, eu quero 12 quilos de pressão, 13 quilos de pressão na dianteira, porque na dianteira é mais dura, porque é onde está o peso. Lá tinha as molas, que a gente na frente, normalmente a gente usava lá 13 quilos de pressão, e na traseira a gente usava 9, 10, tá? Tá certo que eu, como todo mundo, eu fazia drift de montanha, tá? Não de competição, então como eu andava mais na rua, e na rua tem muitos desníveis, tem algumas coisinhas que tem que ser corrigindo, então o carro não era tão duro quanto os caras usam na pista, tá? Então eu usava nessa configuração, mas vamos supor que eu coloquei essa configuração, andei na pista e o carro tombou do lado de cá. O carro tombou, mas a dianteira ou a traseira? A dianteira afundou. Opa, de quantos quilos de pressão você está usando? 13, então vamos colocar de 15. Porque aí dá mais pressão, quando você vai o carro não tomba mais. Ah, mas a mil não é mais do lado de cá, é do lado de cá que está subindo. Aí sim é o amortecedor. Porque tá aí sem pressão. o amortecedor não está conseguindo segurar, não está conseguindo, o carro está voltando, não está conseguindo dar essa segurada. Aí sim a gente vai, e normalmente, tá? Você não precisa, quando era amortecedor, você não leva, porque normalmente o chacoteou tem a regulagem de você endurecer ou amolecer o amortecedor. Então a gente mesmo ia lá, endurecia. Porque normalmente os fabricantes deixavam o amortecedor fabricado na parte do meio. Aí você tinha o menos para deixar mais mole e mais duro. Então eles fabricavam de uma maneira que, ó, de cada 10, 5, 4, 5 vai usar dessa forma. Deixava então, neutro, né? neutro. E depois, mas eu sou mais sangue no zóio e quero um bagulho mais duro. Aí você endura, mas esse aí tá muito duro, o carro tá pulando, mole. Então eles deixavam. Aí você ia lá, deixava um pouquinho mais duro e ia lá. Já resolvia. Então essa é a diferença. Então hoje, tá? Eu acredito que para as empresas que mexem com suspensão também é muito difícil porque eles não têm recurso. Sim. Às vezes, tá? As empresas de suspensões aqui, eles até entendem disso, sabem disso, só que eles não têm tanto recurso para poder fazer essas ajustes minuciosos. Mas aí é que eu falo, por que a gente aqui no Brasil não trabalhamos para ter esse tipo de coisa? Porque é aquilo que eu falo, se você fabrica mola N, dá para você fabricar mola M. É só você fazer as adaptações na máquina para fabricar a mola um pouquinho, porque a mola tem a grossura do aço é assim. Eu quero mais pressão, vai ser um pouquinho mais grosso. Se de repente minha máquina não comporta um mais grosso, faz um conjunto de rolete um pouquinho mais espaçoso, que consiga. Então, até dá para fazer. Então, é que hoje, tá? O nível das exigências, assim ainda, não chegou a ter esse certo nível. Então acredito que com a suspensão que temos hoje aqui, as pessoas estão se virando. Mas quando chegar naquela competição, onde, que nem você falou, um detalhezinho faz a diferença, aí com certeza vai entrar. E às vezes a pessoa até ela não consegue fazer tanto drift, talvez porque a suspensão está errada, né? Se a suspensão estiver ruim, o cara vai ficar tentando e ele não vai chegar no êxito, né? Porque é um conjunto, né? Tem que ter pneu bom. Tipo assim, tá? Tira uma dúvida. Vocês já testaram isso? Se não testaram, experimenta testar isso aí no game que vocês jogam também. Vai lá hoje, tá? O Eric também, se não testou, vai lá que você pega o seu carro, não um carro muito forte, tá?
Porque carro forte não dá para você testar muita coisa. Vamos descer para a realidade, exato. né? Pega um carro, por exemplo, pega lá um carro original. Isso aí. Originalzinho, motor original que eu tô dizendo. Vai lá e só mexe na suspensão, tá, Eric? Faz esse teste para você ver. Põe uma mola bem mole, vai lá, põe uma mola bem mole. Pneu normal e faz drift. Você vai ver que o carro você vai sentir que o carro... Aí você vai lá, não, agora eu vou colocar a suspensão preparada. Você vai ver a diferença que é e dá diferença. Se você prestar atenção, tá? Por isso que eu estou falando. Se você colocar um carro com motorzão, muitas vezes você não percebe que o motorzão... Ele vai empurrar de qualquer jeito. O carro tá ponta cabeça e o bagulho tá indo pra frente, você entendeu? Então não adianta. O que eu estou dizendo é que o motor mais fraquinho, com o motor mais fraquinho vai mais na habilidade do braço da pessoa do que o carro em si. Experimenta fazer esse teste, você também, tá? Que tem simulador aí, experimenta fazer esse teste para você ver a diferença. Você vai ver que realmente dá diferença. Testa tudo. Carro com motor fraco, você vai ver, você vai ter que toda hora ficar jogando o carro, travando o freio de mão, fazer isso aí. Desce tudo para a esquerda a configuração e vamos deixar tudo mole a suspensão. Experimenta. E testa. Depois você joga tudo para a direita e testa também. Você vai ver a diferença que dá, você entendeu? Então esses testes, porque tá? A próxima, eu também vou já prometendo uma matéria para vocês. Aqui vai sair um pouquinho do contexto. Mas é uma coisa assim que eu já fiz também, que é mexer com RC. Tá? Hoje meu irmão, Laim, ele mexe com RC, que é o carrinho de... RC, para quem não conhece, é rádio controle, carrinho de controle remoto. E ali também eu já peguei uma técnica que ajudou também para mim no drift. Tá? Então vou fazer uma matéria dessa, para vocês verem que interessante esses carrinhos, eu prometo para vocês. E uma coisa interessante é que só o ajuste da suspensão faz o carro ficar mais rápido ou mais lento no drift, né? Por que eu estou dizendo isso para você, tá? Isso são palavras do meu irmão, vocês vão conhecer ele, vou mostrar o que ele faz no RC, vocês vão ficar de boca aberta, desde preparação de motor até a preparação do carrinho dele. Prometo para vocês, a palavra dele. Quando eu andava com ele, Gustavo, ele chegava e falava assim para mim. Eu até comentei com você, porra, ele falava, para que o carro tem que mexer no carro. Eu falei assim, mas não, o carro tá gostoso demais, tá mó da hora para me dirigir. Daí quando eu descia lá, ele falou assim, sabe por que tá gostoso para você dirigir? Porque o carro tá lento. Por isso que tá confortável, né? No drift é a mesma coisa, tá? Às vezes, pode... é que no simulador você não vai entender isso. No real você vai sentir um pouquinho mais. Quando o pneu está desgastado, o carro fica mais fácil para fazer, porque qualquer coisa que você acelera, sai mais fácil. Aí você fala, nossa, que gostoso, mas o carro não tem velocidade não tem nenhuma. Só distraciona. Exatamente. E é isso que acontece com muita gente. As pessoas falam, nossa, eu estou detonando no drift, eu tô mesmo no RC. Só que você vai ver o tempo, tá um lixo. Sim, e acontecia isso aí, nos campeonatos, porque o pessoal andava, o pneu ia se desgastando e ele já estava fazendo a curva de uma forma diferente. Sim. Quando voltava para os boxes e colocava os pneus novos, na entrada o cara já dava aquela perdida. Exatamente. Porque entrava de uma vez puxando forte e não escorregava mais tanto igual antes. Exatamente. Então isso é o que a pessoa tem que entender. O gostoso, o confortável, nem sempre é eficiente. Nem sempre é eficiente. Exatamente. E isso, tá, pessoal? Eu vou trazer uma matéria bacana aqui para vocês, tá? O mais rápido possível. Vou tentar trazer esse mundo aí do RC também. E se o carro é mais firme também, né, ele é muito mais competitivo, né? Com certeza, com certeza. Ele é muito mais rápido do que um carro que tomba muito. Então hoje, é que nem a gente fala, para competição, se é realmente para competir, tem muitas coisas aqui que envolvem a competição que as pessoas assim não têm muita noção. Mas a gente estamos aqui para tirar as dúvidas e isso que é importante. E às vezes é o básico, né? Aquela velha escola que o pessoal aprende lá fora, lá no Japão, por exemplo, daquele kit de suspensão e tal, é melhor do que esse monte de coisa que o pessoal inventou, sim, sabe? Daí eu vejo pessoas assim, tá, Gustavo? Outro dia eu tava conversando, pô, mas aquele amortecedor é bom para... Por quê? Porque o cara tá fazendo com nitrogênio, sei lá o que o cara falou. Então, assim, é melhor ir no comum, né, do conhecimento lá de trás, do que ficar indo para outros lados, de coisa eletrônica. A eficiência do intercooler, né?
Vamos trazer? Vamos bolar uma matéria. Comenta aí se vocês querem isso aí. Uma matéria isso. Qual a eficiência do intercooler, radiador de óleo que a gente coloca, tudo isso aí. Vamos ter uma matéria especial. Vou fazer de A a Z aí no intercooler. Para vocês aí entender o que precisa. Summer day, some rays, I'm feeling so right. On time for you and me. Beats out, chilling out.